Cristo Salvador. Graça e paz a todos. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da Palavra de Deus. Te convido a abrir a sua Bíblia comigo no livro dos Salmos. Salmos eram cânticos que eram feitos quando o povo de Deus caminhava para o local onde eles iriam adorar a Deus. Então nós vamos ler um desses cânticos, é o Salmo de número 1. Então ele tem 6 versos, nós vamos ler ele todo para que a gente possa falar um pouco daquilo que o Espírito Santo apresenta para nós através dessa leitura. Então, o primeiro verso diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, esse salmo, esse cântico começa com a seguinte palavra: bem-aventurado. Essa palavra, ela é uma exclamação de júbilo e ela significa um grau de felicidade muito grande. Quando uma pessoa ou um grupo de pessoas declara a alegria que está dentro do seu coração. Então, a Bíblia fala que a pessoa que segue o caminho justo, o caminho de Deus, ela é feliz, ela é uma pessoa bem-aventurada. Então, o primeiro versículo fala que o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém, não para no caminho dos pecadores e não se assenta na roda de escarnecedores, esse homem é um bem-aventurado, é feliz. E realmente é assim que acontece. A gente sempre vê que sempre tem pelas ruas, pelos bares, ou na escola ou no trabalho, em qualquer tipo de ambiente, sempre tem uma rodinha de pessoas, um grupo de pessoas que muitas vezes estão ali escarnecendo de outras pessoas, ou até de Deus, blasfemando contra Deus, cantando piadas sujas. Então, esse grupo de pessoas estão desagradando a Deus. E aquele que serve a Deus, aquele que quer andar em retidão com o que a palavra nos ensina, diz o versículo que não se deve andar nesses caminhos desses ímpios, dessas pessoas que escarnecem. E o verso 2 diz que antes tenha o seu prazer na lei do Senhor e que medite de dia e de noite. Então no versículo 2, o versículo que se segue, diz que essa pessoa que não anda nas rodas desses escarnecedores, ela tem um prazer na lei do Senhor e medita de dia e de noite nessa lei. Então nós sabemos que a palavra de Deus, ela é uma lei para nós. Ela nos mostra o caminho que nós devemos seguir e que com certeza é na contramão do mundo, desses ímpios que escarnecem, que blasfemam de Deus. Então nós devemos ter um prazer. O salmista está deixando isso bem claro nesse louvor, nesse cântico, que devemos nos adequar a esse homem, a esse bem-aventurado que não anda no caminho dos ímpios, não se detém, não para, nessas rodinhas de escarnecedores, mas que ele
O seu prazer está em falar com Deus, em ler a palavra de Deus, em representar Jesus Cristo aqui na face da terra. Todos nós que queremos, seguir o que a palavra de Deus nos ensina, somos cristãos, somos seguidores de Jesus, do Cristo, do ungido. Então nós não podemos de maneira nenhuma causar escândalo ao nome de Jesus, mas temos que ser um exemplo aqui na face da terra. E infelizmente nos dias que nós estamos vivendo, nós estamos vendo pessoas, principalmente que têm cargos na igreja, mas as outras também, dentro da igreja tem leva uma vida que aparentemente parece boa, parece agradável a Deus, porém da porta para fora estão causando escândalos, e é o nome de Jesus Cristo que é envergonhado. Então a Bíblia diz que é mister que venha os escândalos, mas ai daquele, porém, o escândalo vier. Então nós temos que tomar muito cuidado. Esse salmo, esse cântico, mostra pra gente que nós devemos levar a palavra de Deus a sério, e não só ensinar, ler a palavra, como vivenciá-la no dia a dia, no nosso trabalho, no nosso lar, qualquer tipo de ambiente que nós formos, nós sabemos que o ser humano dentro de si, ele tem potencial para causar o mal, o dano para outra pessoa. Todos nós estamos sujeitos a isso, e uma hora ou outra vamos ficar irados por algum motivo, mas a palavra de Deus diz que nós não devemos deixar com que a nossa ira ultrapasse o pôr do sol, O que venha um outro dia, nós continuemos com aquela ira no nosso coração. E diz que nós não estamos pecando quando iramos, e sim quando nós deixamos que aquela ira suba na nossa cabeça, e sim, por conta dessa ira, nós venhamos a desagradar a Deus com atitudes, Então que nós possamos tomar muito cuidado com isso. E o verso 3 diz: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então a gente vê que uma árvore que está plantada na beira de corrente de águas, junto às águas, a gente vê que ela sempre está com os seus ramos, com os seus galhos, com os seus ramos bem verdes, e também os frutos, sempre dá o fruto no tempo certo. Então a gente vê que ela está sendo alimentada através das suas raízes, que estão profundas, mas que estão se alimentando daquelas águas, daquela corrente de águas. Então diz que jamais vai murchar as suas folhas. E diz nesse versículo 3, nesse verso 3, melhor dizendo, que esse justo que serve a Deus, que teme ao Senhor, ele deve ser como essa árvore, dar o seu fruto, que nós possamos dar bons frutos aqui nessa terra, São os nossos atos de justiça, a Bíblia fala isso, Então são os frutos que nós devemos dar aqui nessa terra, e nós não precisamos falar que somos justos, mas que as nossas atitudes possam pregar isso, que o mundo possa olhar para nós e ver esses frutos que provêm de Deus, nas nossas vidas. E no versículo 4 diz: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, no versículo 5, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. E no versículo 6, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então a gente viu que no versículo 4 em diante diz que os ímpios não são assim. Eles não agem procurando agradar a Deus. Eles fazem o que bem dá na teia, O que vem ao seu coração, à sua mente, eles vão e praticam aquilo independente se as outras pessoas vão ser
prejudicadas por isso, ou independente também se Deus está preocupado com isso, se vai agradar a Deus ou não. A verdade é que eles não pensam em Deus, não pensam em Jesus Cristo, não pensam na palavra de Deus. Eles pensam no aqui e agora. Mas a Bíblia é bem clara que existe uma eternidade. E se nós levamos uma vida de qualquer maneira, com certeza na eternidade estaremos afastados de Deus. Mas aquele que é um bem-aventurado, aquele que anda segundo a lei do Senhor, como diz esse salmo, ele será bem-sucedido nessa vida, diz que será bem-sucedido em tudo que ele faz, e na outra ele viverá para sempre ao lado de Jesus Cristo, ao lado do nosso Salvador. Então, vale a pena a gente se restringir por algum motivo, por alguma coisa aqui nessa terra, que aparentemente parece prazerosa para nós, mas que vai com certeza impedir a nossa salvação. Então nós aprendemos nesse Salmo de número 1 que devemos olhar a conduta que nós estamos seguindo aqui nessa terra. Sempre pensar de uma maneira que é bastante prática, né? Será que Jesus Cristo faria isso? Então, se nós pensarmos assim, dessa maneira, estaremos mais atentos e não cairemos em pecado contra Deus, né? E assim causando escândalo, né? No nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eu peço que você guarde essas palavras no seu coração. Essa palavra de Deus, ela serve para mim, serve para você, serve para todos nós. Que nós possamos saber que Deus ele tem dois caminhos, ele oferece para o homem, né? Então, um caminho é estreito, que você tem que sim andar num caminho que parece aparentemente para o homem aqui na terra difícil, mas que vai chegar no céu, né? Com renúncia. Então, o Evangelho de Cristo é isso, é renúncia. Nós estamos vendo que no mundo que a gente vive, muitas pessoas estão falando que Jesus é amor, que Deus é amor e que tudo pode, né? Se não está fazendo mal para ninguém, então não tem problema, mas não é isso que a palavra ensina. A palavra de Deus diz que nós não devemos amar o mundo. Então, quando fala o mundo, é esse mundo corrupto, né? É essa opressão do mal que habita nesse mundo por intermédio de Satanás. Satanás tem esse domínio desse mundo espiritual, onde ele coloca pessoas contra as outras, onde ele coloca muita maldade no coração do homem. Então, que nós possamos não amar o mundo, porque a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, Deus ele tem o desejo, como ele teve, né, de salvar toda a humanidade, porém nem todos serão salvos por conta das suas próprias escolhas. Então, que nós possamos escolher o melhor, escolher Jesus Cristo, né, escolher estar na presença de Deus sempre, constantemente falando com Deus, lendo a palavra. Assim estaremos bem alimentados, né, com a raiz bem firme na palavra de Deus e não cairemos em condenação de maneira nenhuma. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. E Deus criou os seres humanos, à sua imagem e semelhança, homem e mulher, assim os fez, e os abençoou, dizendo: sejam férteis e tenham muitos filhos, enchendo a terra. AMRL3, o canal da família cristã.